Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse que vos fala é o irmão Jamison, o atalaia da última hora. Eu quero agradecer a todos vocês, a todos os amigos e irmãos que se inscreveram no meu canal, que curtiram, que compartilharam. E você que ainda não é inscrito, eu lhe peço humildemente, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe. No vídeo anterior, amigos, amados irmãos, nós lemos em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 1 a 4, porque nós temos uma mensagem que tem por tema 5 critérios ou requisitos para ser um grande vencedor. E essa mensagem se baseia no texto de 2 Crônicas, do capítulo 20 até ao versículo 23. Mas como é um texto muito grande, então nós dividimos esta mensagem em 5 tópicos, onde o primeiro eu já preguei, foi o primeiro vídeo que eu fiz, então, inclusive esse vídeo, essa mensagem desse primeiro tópico, que é vencendo ou superando o medo, ele está dividido em 2 vídeos, ficou grande, então dividiu em 2 vídeos. Então você assista esse vídeo onde tem esse primeiro tópico, que é vencendo, superando o medo. O segundo tópico é o que nós vamos falar hoje, é fazer menção da palavra de Deus e das suas promessas. O terceiro é confiança plena em Deus e no seu poder. O quarto é dar ouvido ao que o Senhor fala e obedecer às suas diretrizes. E o quinto é adorar a Deus. Então nós vamos para o segundo tópico, que é fazendo menção da palavra e de sua promessa. Nós vamos ler, então, em 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 5 até o versículo 9. Do versículo 5 até o versículo 9. Diz assim: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, e diante de ti, de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Vamos orar? Deus eterno e poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, toma nossas mentes cativas, usa-me, Espírito Santo, para levar esta palavra àqueles que nos veem, nos assistem nessa hora, que seja uma palavra de edificação, de renovo, de restauração, que abra a mente do teu povo, abra as nossas mentes para entendermos e compreendermos a sua palavra. Usa-me, Espírito Santo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos amados irmãos e amigos, nós lemos aqui onde Josafá ele faz menção nesse pequeno texto, ou desse contexto que nós lemos do versículo 5 ao 9, Josafá ele faz menção de 2 promessas. A primeira, ele faz uma menção da promessa relacionada à terra, à possessão, à herança que tinha dado ao povo de Deus. Essa promessa Deus fez a Abraão. Você vai encontrar isso em Gênesis, a partir do capítulo 12, mais ou menos. O 12 é quando Deus faz o chamado de Abraão, né? E Deus faz promessa a ele. E no decorrer do capítulo 12 até mais ou menos a altura do capítulo 15,
nós vamos ver Deus renovando a sua promessa. Você vai olhar, se não me falha a memória, no capítulo 13 de Gênesis, o Senhor falando a Abraão: Abraão, está vendo toda essa terra que você está? Eu a darei a ti e a sua descendência, e ela será como o pó da terra. No capítulo 14, eu acho que ele reforça, e no 15, ele vai dizer: a sua descendência será como a estrela dos céus. Então Deus sempre estava reforçando, relembrando, reanimando Abraão quanto às suas promessas. Esta primeira promessa que o nosso irmão Josafá faz menção da promessa de Deus com relação à possessão da terra, a herança. Ele vai dizer: o Senhor não expulsou de diante do teu povo Israel os seus inimigos e não a deu essa terra como herança à descendência para sempre, deu a descendência de Abraão, seu amigo, para sempre. Não foi dado para ele para sempre essa terra? Porque agora vem uma multidão para nos tirar dela. Então observe que ele faz menção da promessa com relação à possessão da terra, daquilo que Deus havia prometido para eles, a herança. E a segunda menção que ele faz de promessa é com relação, no versículo, nós vamos ver isso aqui, no versículo 8, quando ele diz: e habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nos apresentaremos diante desta casa. E o Senhor nos ouvirás e nos livrará. Ele está fazendo menção da promessa que Deus fez a Salomão e ao povo de Israel. Na época, o povo era um só, o povo de Israel. Eles estavam unidos. A divisão do reino veio depois da morte de Salomão, né, com seu filho. Então, até aí, a promessa que foi feita por causa da oração de Salomão. Em 2 Crônicas, no capítulo 6, você pode ver lá que Salomão faz uma oração. Quando o templo já está pronto, né, na inauguração do templo, ele faz um discurso e depois do seu discurso ele faz uma oração diante do povo que está lá, dos sacerdotes, escribas e todo mundo. E nesta oração ele vai pedir a Deus que os seus olhos estejam abertos sobre aquela casa e os seus ouvidos atentos às orações que ali se fizessem. Se viessem peste ou fome, porque o povo pecou e Deus enviasse peste, fome, gafanhoto ou qualquer outro mal, que o povo se voltasse para o Senhor, né, e orasse ali a Ele naquela casa, que o Senhor ouvisse a sua oração e que o Senhor lhe desse a vitória. Nós vamos ver isso aqui em 2 Crônicas 7. Nós vamos ver isso aqui. 2 Crônicas 7. Salomão faz a oração e no capítulo 7, no versículo 12, diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é um dos versículos mais citados do Velho Testamento. O povo gosta de citar, mas muitas vezes não entende o contexto deste versículo. E ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E a promessa enfatizada está aqui no 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. E agora o nosso irmão Josafá, ele está fazendo menção desta promessa que ele disse: o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, né, se arrepender, se converter, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, porque agora os meus olhos estarão abertos
né, e os meus ouvidos atentos à oração deste lugar, desta casa, que era o templo de Jerusalém. E agora o nosso irmão Josafá está me fazendo menção desta promessa. Glória a Deus. Ele faz menção. E aqui, meus queridos amados irmãos, eu quero comentar rapidamente e dizer que nós, como povo de Deus, como aquele que confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós também podemos e devemos fazer menção da palavra de Deus, das suas promessas para a nossa vida. Mas para isso é importante que você conheça as promessas que estão escritas na palavra de Deus. Não tem como você fazer menção das promessas se você não as conhece. Então poucas pessoas sabem ou conhecem das promessas de Deus escrita aqui na palavra de Deus. Porque muitas vezes no culto se pergunta quem tem promessa. As pessoas às vezes levantam a mão, outras não, porque elas acreditam que promessa de Deus na vida é só quando é feita através de uma pessoa, em que Deus usa em profecia, em visão ou revelação, quando na verdade as Escrituras têm muitas promessas para a sua vida, para a minha, para a sua vida. E por falta deste conhecimento, destas promessas, muitas vezes sofremos, muitas vezes fracassamos por não conhecer as promessas de Deus para a nossa vida, que Ele nos fez estar registrado na sua palavra. Jesus vai dizer assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O nosso irmão Oséias, do capítulo 4, se não fala a memória, versículo 6, me perdoe se eu errei o versículo, ele vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento, e muitas vezes perecemos por falta de conhecimento das Escrituras de Deus. É importante conhecermos as Escrituras da palavra do Senhor. Em Josué, capítulo 1 de Josué, nós vamos ver Deus falando com Josué, quando Moisés morre, no versículo 7, ele vai dizer assim: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente, vou repetir, prudentemente te conduza por onde quer que andares. Prudentemente te conduzas. A palavra de Deus é bússola. O salmista Davi ele disse: Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Esta palavra que nós temos como via de regra de conduta moral, ética e espiritual. Essa palavra nos ensina a andar prudentemente nessa vida, como cristãos, como bons cidadãos, como pai de família, como um bom esposo, como um bom filho, como uma boa esposa. Então, esta palavra, ela é poderosa. Mas muitas vezes erramos e perecemos porque nós não nos aprofundamos na palavra de Deus. As pessoas elas têm tempo para muitas coisas, mas às vezes falta tempo para a palavra de Deus. Tem tempo para viajar, tem tempo para ir ao shopping, tem tempo para tantas outras coisas na vida, mas esquece de reservar um tempo exclusivo e diário, não uma vez ou outra na vida, mas um tempo diário exclusivo para a palavra de Deus. Veja o que é que vai dizer no versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse então aqui, que o Senhor diz, olha, eu entreguei diante de você uma grande missão. Você é que vai fazer esse povo atravessar o Jordão, é você que vai fazer esse povo possuir a terra, mas para que você prospere, para que você seja bem-sucedido, você tem que guardar a palavra de Deus. Ela tem que estar na sua boca, ela tem que estar no seu coração. Você tem que estar sempre falando essa palavra. A palavra na boca é aquele que está sempre falando dela. Porque quanto mais você fala, mais você guarda, mais você memoriza. Porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então não se aparte da sua boca, né, o livro desta lei, a palavra do Senhor. Para ser próspero e bem-sucedido, temos que guardar a palavra de Deus. Temos que amar esta palavra. Temos que ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, para que a gente seja bem-sucedido, para que a gente seja um vencedor de verdade. Porque só citar, está escrito que em Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu vejo tantas pessoas citarem isso, como apenas citar isso resolvesse alguma coisa. Citar as Escrituras apenas não resolve, meu querido. Jesus em João, capítulo 15, no versículo, não lembro, mas você pode lá em João 15, ele vai dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então eu tenho que estar em Jesus, e a palavra do Senhor Jesus, ela tem que estar dentro de mim, para que surja efeito na palavra de Deus na minha vida. Ela tem que estar dentro, porque muitas pessoas estão no Evangelho, mas o Evangelho não está nela, né? Muitas pessoas são religiosas, estão na igreja, mas a palavra de Deus não está dentro do seu coração. Porque a palavra de Deus, ela traz mudança. A palavra de Deus, ela traz transformação de vida, de conduta, de caráter. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Para que isso aconteça, eu tenho que meditar, como disse Deus a Josué, nesta palavra. Eu tenho que ter tempo para ela. Eu tenho que ter prazer nela. Sabe o que é que diz o Salmo 1? No versículo 2, ele vai dizer assim: antes o prazer do varão está na lei do Senhor, e dela medita de dia e de noite. E será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, suas folhas nunca murcharão, sempre darão fruto na sua estação própria. Sempre darão fruto. E tudo quanto fizer prosperará, será bem-sucedido. É uma promessa para aqueles que têm prazer na palavra de Deus. O que falta hoje, muitas vezes, é amor, é ter o prazer de estudar, de meditar nessa palavra. Hoje, as pessoas quase nem andam mais com a Bíblia. As pessoas, estamos na geração do jado agora, né? Muitas vezes na geração do oba-oba. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas estão deixando as suas congregações, deixando seus ministérios, né? Quantas pessoas, porque têm ouvido toda sorte de vento de doutrina? Quantos ensinamentos de homens que têm muitas vezes aparência de piedade e que estão falando no nome de Deus e de Jesus, mas que de Deus e de Jesus não tem nada. E quantas pessoas têm seguido essas pessoas que estão levando ao erro? Porque o que a gente vê aí nas mídias, nas redes sociais, tantos, há quem diga até que Jesus já veio, não vai voltar, e zombam daqueles que esperam. Há os que dizem ainda que não é preciso você orar no nome de Jesus, que é inútil, não serve. Há quem diga também
que o batismo nas águas é inútil, não serve, foi só para o tempo de João Batista. Há quem diga, né, que os dons espirituais não existem mais. Há quem diga também que você não precisa ir à igreja para adorar a Deus, para servir a Deus, e que você pode fazer isso exclusivamente na sua casa. Bem verdade é que para adorar a Deus, o Senhor disse que não há tempo nem lugar, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, disse Jesus. Mas a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se não me falha a memória também, aos capítulo 2, vai falar que a igreja, eles eram unidos no compartilhar do pão, estavam sempre juntos, sempre reunidos, eles iam para o templo juntos, eles oravam junto, eles ceavam junto, eles partilhavam da palavra juntos, confraternizando. Você vai à igreja para confraternizar junto. E a Bíblia vai dizer que nesta união Deus operou grandes milagres, sinais e maravilhas. E Deus ia acrescentando as almas que iam sendo salvas, porque as pessoas viam nele amor, viam neles comunhão entre eles. Então há quem diga que você não precisa ter comunhão com ninguém. Você vai ficar isolado de casa, né, sem participar de nada com ninguém. Irmão, isso é ensinamento tão errôneo, né? Eu diria até demoníaco, doutrina de demônios, como diz a palavra, para que você não vá à igreja, que você não sirva a Deus da maneira correta. E quantas pessoas têm deixado de ir à igreja porque ouviram esses ensinamentos, mas por falta de conhecimento dessa palavra de Deus? Então você precisa ter prazer, porque essa palavra ela vai te fazer se conduzir prudentemente nesta vida, em todas as áreas dela. Você vai se conduzir prudentemente, porque a Bíblia fala de tudo, de todos os assuntos que você possa imaginar: economia, sexo, relacionamento familiar, esposa, esposo, pai, filhos. A Bíblia traz lições, instruções para a nossa vida diária, cotidiana, não apenas espiritual, como muitas pessoas pensam. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de instrução, de vida, de poder. Então ame a palavra do Senhor, tenha prazer nessa palavra, e eu e você seremos recompensados. Seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, sempre vamos dar fruto, sempre vamos ter vida, porque a árvore que está plantada junto ao ribeiro de água sempre tem vida. Você, enquanto muitos vão morrer secando por causa desta água que é a palavra de Deus, deste alimento que é a palavra de Deus, o pão. Quantas pessoas têm morrido espiritualmente e se afastado de Deus por não conhecer as Escrituras, tem errado. Oséias, ele vai dizer: meu povo perece por falta de conhecimento. Quantos estão perecendo por causa disso? Por falta de conhecimento. Então guarde a palavra do Senhor, seja fiel, obedeça, né? Procure meditar, não ouça toda sorte de doutrina, qualquer pessoa que fala, medite. Sejamos como os nossos irmãos bereanos. Quando Paulo foi pregar lá em Bereia, a Bíblia diz que eles conferiam tudo nas Escrituras para ver se realmente era o que Paulo dizia, se batia, e eles confirmavam tudo. Então seja um bereano, não importa quem, né? Se é pregador famoso, quem quer que seja, não importa. O meu dever, o seu dever é examinar as Escrituras, né? É conferir aquilo que está sendo dito. E o Espírito de Deus vai nos dar o discernimento, vai confirmar em nosso coração aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E o que não é de Deus nós rejeitamos, né? Seja anátema aquilo que não seja, que não vem da palavra de Deus, que não tem base na palavra de Deus. Então Josafá fez menção da palavra.
Então, se eu e você fizermos menção desta palavra, se nós buscarmos as promessas de Deus na nossa vida, através da palavra do Senhor, nós também seremos abençoados, porque este é o prazer de Deus, é que eu e você tenha prazer na sua palavra. O prazer de Deus, a vontade de Deus, é que eu e você mergulhe nesta palavra, se aprofunde nela, porque Deus quer revelá-la para nós a cada dia. Então, guarde esta palavra. Eu quero pedir a você que deixe o seu joinha, que se inscreva no meu canal, compartilhe, assista os outros vídeos, o primeiro vídeo que eu fiz, né, e esse aqui, e depois nós vamos estar dando sequência a esta mensagem, que são 5 critérios ou requisitos para ser um grande vencedor. Nós já temos um primeiro vídeo que é Vencendo ou Superando o Medo. Falamos agora sobre fazer menção da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos, que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus.